Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Hoje trago uma reflexão baseados no Evangelho de Lucas. Narra o médico Lucas, no seu Evangelho, Jairo, príncipe de uma sinagoga, prostra-se aos pés de Jesus e implora auxílio para sua filha, que jazia enferma no leito. Jesus, de pronto, o atende e caminha em direção à casa de Jairo. Com ele, grande multidão o acompanha. Grande multidão o acotovela, não deixando nem caminhar direito. Certa vez, uma mulher que fazia 12 anos que sofrera de um mal hemorrágico, padecera na mão de diversos médicos, gastara tudo o que tinha e o que não tinha, sem experimentar nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, cada dia pior. Ela ouve falar de Jesus. Então, veio por trás dele, tocou-lhe as vestes e se lhe estancou a hemorragia. Ela experimentou naquele momento a cura do seu mal físico. Porém, Jesus percebeu que dele imediatamente saíra um poder. Ele volta-se para aquela grande multidão e exclama: quem me tocou nas vestes? Os discípulos mais próximos acharam estranho essa pergunta de Jesus, questionando: mestre, a multidão te acotovela e perguntaste quem te tocou, mas Jesus, ciente que dele sair aquele poder, volta-se ainda para aquela multidão, tentando detectar quem dele sair aquele poder. Então, uma mulher se aproxima, prostra aos seus pés, atemorizada e trêmula, e confessa-lhe tudo o que experimentara, desde o seu início há 12 anos atrás, até aquele momento em que ela experimentara a cura do seu mal físico. Jesus, olhando nos seus olhos, disse-lhe: filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher, para aquela cultura da época, para a gente entender e se situar um pouco melhor, ela era tida como uma impura. O que significa isso para aqueles costumes? Ela não poderia se relacionar com nenhum tipo de pessoa, nem os seus mais íntimos do lar, ela poderia. Ela não poderia tocar em nenhum tipo de objeto qualquer, pois tudo que ela tocara tornara-se impuro. Ela não poderia nem ir ao templo orar, pois ela era taxada como uma impura. Mas mesmo assim, ela foi salva, ela foi liberta, ela foi curada. Sem pedir licenças a Jesus, ela tocou-lhe. E mais ainda, fez Jesus sentir-se tocado. Por que Jesus perguntara aos seus discípulos mais próximos: quem tocou as minhas vestes? Pedro era o mais próximo. Por que ele perguntara a Pedro? Por que ele fez questão de frisar esse ato? Porque Jesus é Jesus, ele poderia muito bem dizer: curei mais um, salvei fulana, libertei ciclana. Jesus é Jesus. Mas ele fez questão de frisar esse ato para nos deixar de ensino.
tanto que está relatado nos evangelhos. Então o nosso bate-papo da noite vai ser sobre essa passagem da mulher hemorrágica. Em linhas gerais, todo relacionamento humano, ele é pautado por ser bilateral. Ele é caracterizado por isso, por ser bilateral. Tanto que o nosso relacionamento com Jesus também é uma relação bilateral. Tanto que nós estamos há mais de 2016 anos ouvindo que Jesus vai nos curar, que Jesus está voltando, que Jesus está vindo ao nosso encontro. Por ser uma relação pautada por ser bilateral, será que nós estamos indo de encontro a Jesus? Como andam as nossas relações para com o Mestre? Já que nossa relação é pautada por ser bilateral. Às vezes nós temos ainda uma visão muito errônea de Jesus. Nós estamos ainda naquela que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. De vez em quando ele pega um binóculo, dá uma olhadinha na terra, está tudo certo lá. Mas não é esse Jesus que os evangelhos nos contam. Não é esse Jesus que a doutrina nos apresenta. Porque Jesus, na verdade, Ele quer que nós estreitemos a nossa relação para com Ele. Ele quer que nós quebremos essa frieza espiritual que existe entre nós para com Ele. Só que para mim chegar ao ponto de tocá-lo, eu preciso me aproximar dele. Eu não consigo tocar o Lúcio, ou a Disse que está lá longe, não tem como. Eu tenho que me aproximar para tocar. Assim eu sempre faço uma analogia, como se fosse uma paquera. Quando nós estamos interessados em alguém, a primeira coisa que nos acontece em mente é que nós precisamos nos aproximar mais daquela pessoa, saber mais um pouquinho dela, procurar se informar mais dos gostos dela, aonde se encontra, onde ela vai, onde ela está, com quem ela anda. Assim também é a nossa relação com Jesus. Precisamos disso. Ou ainda, nós vamos estar ainda sentado naquela poltrona bem confortável, né? Esperando algo estranho, uma causa estranha acontecer, um milagre. Nós sabemos que milagres não existem, mas mesmo assim nós estamos lá ainda, esperando algo estranho resolver a nossa vida. E nós estamos lá ainda, sentadão, bem folgado. Mas não é isso que Jesus quer. Então, para nós estreitarmos mais essa diferença e nos alcançar um pouco mais a Jesus, o primeiro passo, assim como na paquera, na analogia da paquera, nós precisamos conhecer um pouquinho mais de Jesus. Porque isso nos facilitará um aproximamento. Então agora, baseados nos textos de Allan Kardec, nós vamos pautar o que a doutrina nos apresenta. Se nós recorrermos aos textos de Kardec, nós encontraremos no livro A Gênese, no seu capítulo 15, Kardec lá discorre, num capítulo memorável,
os milagres do Evangelho. E lá, no seu item número A, primeiro, ele discorre sobre a superioridade moral de Jesus. O que diz o texto? Diz mais ou menos assim, ó. Como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. Mas como espírito puro, desprendido da matéria, haveria mais de viver a vida espiritual do que a vida corporal, cuja as fraquezas não lhe era passível. Allan Kardec nos dá uma informação, sinaliza duas informações muito interessantes para nós nesse texto. Primeiro, que como homem, ele tinha a organização dos seres carnais. O que vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para a gente entender um pouco melhor? Que quando ele esteve aqui entre nós, ele tinha, biologicamente falando, a mesma composição que nós. Termos biológicos, tá? Ele tinha 2 pernas, 2 braços, ele tinha boca, olho, sangue, tinha pulmões, tinha coração. Mas o diferencial dele, sinaliza Kardec, não está no corpo físico. Ele está como espírito puro. Então Kardec de pronto nos fala que Jesus é um espírito puro. Ele sinaliza isso para a gente. Mas e aí, o que é um espírito puro? Muito lindo está escrito lá, mas nós precisamos entender o que é isso. Então, para entender um pouquinho mais do que é, o que são os espíritos puros, a gente vai recorrer agora ao Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, a partir do item 100, Allan Kardec discorre sobre a escala espírita. Então, vamos recapitular rapidamente aí. Ele pega todos os espíritos, todos, e subdivide ele em 3 grandes ordens. Terceira ordem, os espíritos impuros. Na segunda ordem, os espíritos bons. Aqui vai um alerta. Segunda ordem, espíritos bons. Nós temos que ler espíritos bons como um nome próprio de uma ordem. Porque a gente ouve falar muito isso. Qual que é o seu nome? O Jonas é um espírito bom. Ele é uma boa pessoa, mas longe de estar na segunda ordem. Ele ainda, assim como todos, estamos na ordem terceira. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê Kardec, porque não basta ler, eu tenho que mergulhar nos ensinos dele, para poder compreender essa grandiosidade que é essa obra. E, na primeira ordem, os espíritos puros ou perfeitos. Mas o que são, então, esses espíritos perfeitos? Kardec nos fala assim: os espíritos que a compõem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a somatória de perfeições que é suscetível uma criatura, já não mais sofrem provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna no seio de Deus. Como eu disse, não basta ler Kardec, nós vamos destrinchar. O que Allan Kardec quer nos dizer aí, nessa informação? Que os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala. Ou seja, ele foi criado como nós, simples e ignorante, e foi de degrau em degrau até chegar ao topo dessa escala que nós podemos conceber.
ele está no ponto máximo. Ele foi criado simples e ignorante, foi construindo a sua evolução até chegar no ponto máximo dessa escala. Tanto que essa primeira ordem, Allan Kardec não a subdivide. Assim como a segunda ele subdivide e a terceira, porque nos faltaria elementos para distinguir um espírito puro de um outro espírito puro. Okay? E ele continua ainda: se despojaram de todas as impurezas da matéria. O que isso significa, entre outras palavras? Significa que eles não têm nenhum tipo de vínculo com a matéria. Então, as paixões que nós sentimos, até as boas paixões, eles não sentem, porque as paixões sempre derivam da influência da matéria sobre o espírito, assim como nós, da terceira ordem. Já eles não têm nenhum tipo de vínculo. Então, nem o que nós chamamos aqui entre nós de boas paixões, eles não sentem. Um exemplo, o amor. A concepção de amor, o sentimento de amor de um espírito desse é muito além do nosso entendimento. É o amor incondicional. Nós não teríamos elementos para poder imaginar como seria isso. De tão belo, de tão divino que é. Ao passo que ainda nós, espíritos, que temos uma grande influência da matéria, quando nós falamos, meu amor, posse, escravidão, subserviência, diferentemente desses espíritos, muito diferente, anos-luz à frente. Assim também como a felicidade. A felicidade de um espírito desse, nos faltaria entendimento para poder saber como é. Porque a nossa felicidade, devido à nossa influência da matéria, nós estamos ligando felicidade a coisas materiais. Esse ano eu troquei meu carro, estou muito feliz. Eu condiciono a minha felicidade ao carro. Eu ganhei um celular novo. A minha felicidade está nas coisas materiais, próprio da nossa evolução. Ao passo que esses espíritos não. O sentimento, a concepção de felicidade está anos-luz à frente também. Okay? E Kardec prossegue: tendo alcançado a somatória de perfeições que é suscetível à criatura, já não mais participam do processo de provas nem expiações. Tudo o que os mundos de corpos materiais puderam oferecer a um espírito desse, eles já conquistaram. Nada, nenhum mundo tem alguma coisa a oferecer a mais para eles, para provar ou para expiar. Lembrando que provas são vivências corporais em mundos de corpos materiais, a fim de alavancar o progresso. Eles já progrediram, já alcançaram o topo da escala, já se despojaram da matéria. Eles já não mais participam desse processo de provas e expiações. Só encarnam em determinados mundos como missão. Ok? Lembrando, se ele não tem provas, também não tem expiação, porque toda expiação deriva de uma prova. Mas no próximo item agora, eu até deixei bem grifado, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Aqui,
Eu deixei bem grafado, porque muitos, no silêncio da sua mente, podem estar indagando: como que não reencarna? Sendo que você contou na história de Lucas que ele curou a mulher hemorrágica. Teria até uma certa lógica, né? Mas aqui nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, quando nós lemos simplesmente Allan Kardec, nós entendemos que reencarnação, etimologicamente falando, né, é o ato de voltar à vida corpórea novamente. Não está errado. Mas aqui, Allan Kardec faz um uso técnico da palavra reencarnação. Eu não posso apenas ler, eu tenho que mergulhar nos ensinos de Allan Kardec. Por que que ele faz um uso técnico? Vamos recorrer à questão 132 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação? E logo ele nos sinaliza o seguinte: Deus a impõe com o objetivo de levá-los à perfeição. Os espíritos puros já são perfeitos. Então nós não podemos, quando nós vemos ou lemos nos textos de Kardec reencarnação, eu não posso somente entender reencarnação como o ato de voltar à vida física. Mas sim, o ato de voltar à vida física para provas e expiações. Os espíritos puros não têm isso. Por isso que, tecnicamente, nunca uma reencarnação de um espírito puro, tecnicamente, será tida por Allan Kardec. Tanto que esse ato de reencarnar, essa lei, né, de reencarnar, esse fenômeno natural de encarnar de novo na carne, sempre em provas e expiações. Logo, uma encarnação de um espírito puro nunca será uma reencarnação tecnicamente por Kardec. Então, a partir de hoje, quando nós lermos nos textos de Allan Kardec, reencarnação, sim, é o ato de voltar à vida corpórea, mas sempre para provar, para expiar. Que é o caso de nós, da terceira ordem e da segunda ordem. Os da primeira ordem já não mais têm isso. Mas é somente isso que a doutrina nos fala de Jesus? Não. Eu recorro aqui agora à questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Aqui, como nós não podemos só ler Allan Kardec, eu tenho que também interpretar a pergunta. Porque essa resposta ela é muito simples. Muito singela até, de certo ponto. Mas eu tenho que interpretar o que Allan Kardec, na sua sapiência, pergunta aos amigos espirituais. Primeiro, ele quer o tipo mais perfeito, ou seja, acima dele não tem nada mais. Tanto que Jesus, o único espírito puro aqui na terra, esteve. O único. Não tem nada além dele. Só que Kardec faz um propósito nessa questão, para que sirva de guia e modelo. Guia para nós seguir, modelo para nós imitarmos. Então, o que Kardec está perguntando? Qual é o que a gente pode seguir de mais perfeito que Deus ofereceu para que nós possamos imitá-lo nas suas virtudes, nos seus atos, em tudo? E a resposta é muito simples, né? Vede Jesus. Então, Jesus
é o nosso guia e modelo, é o Espírito mais perfeito que aqui esteve entre nós. Mas, como também naquela analogia ainda da paquera, basta eu saber somente quem é Jesus, né? Ou quem é aquela pessoa interessada, basta saber somente isso? Claro que não. Onde encontrar Jesus? Em que situações ele se manifesta? De que modo ele está apresentado, ele se revela a nós? Claro que essas questões são muito abrangentes. Eu posso abrir um leque bem geral. Mas tem algumas situações que a gente vai mais na mosca, que pode encurtar essa distância mais rápido. Como aqui não dá para a gente fazer uma dinâmica, eu vou apresentar por minha conta algumas. Primeiro, eu vou recorrer ao Evangelho de João. João, no seu capítulo 8, versículo 32, nos fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele quis dizer com isso para nós? Primeiro, nós precisamos buscar a verdade. A verdade é a palavra. Para nós são os ensinos. Eu tenho que buscar ela. De que maneira? Estudando. Adquirindo conhecimento. Então, às terças-feiras, o convite do nosso querido lá, venham estudar. Não perca mais tempo. Precisamos estudar. Porque quando nós estudamos, nós adquirimos a verdade. E a partir do momento que eu trago essa verdade para dentro, eu incorporo ela, eu deixo escapar uma ignorância. Eu começo a enxergar melhor o meu próximo, os meus familiares, problemas. Eu começo a ver de uma maneira diferente. Eu começo a ver diferente o meu lado profissional. Eu começo a ver o meu lado afetivo de maneira diferente também. Eu começo a ver o mundo de maneira diferente, porque eu adquiri uma verdade. E ela vos libertará. De quem? Da nossa própria ignorância, de nós mesmos. Nós estamos aqui para adquirir conhecimento, para nos instruirmos. Isso é um agente modificador muito potente. O conhecimento ainda é um agente transformador para as nossas mudanças, para as nossas reformas íntimas. Heráclito, o filósofo pré-socrático, já dizia: nada é permanente, exceto a mudança. Então o conhecimento vai nos ajudar a promover essa mudança. Uma outra coisa que nós podemos recorrer: a oração. Se eu recorrer à primeira carta de Paulo de Tarso aos Tesalonicenses, no seu capítulo 5, no seu versículo 17, Paulo nos fala assim: orai sem cessar, para que o Cristo habite em vós. Se eu oro e Ele está habitando em mim, vocês concordam que eu estou me aproximando mais dEle? Porque na oração falamos com Jesus. E na oração Jesus nos fala. Pena que ainda muitos de nós negligenciamos a oração. Simplesmente por ela ser tão simples, tão fácil e tão acessível,
deixamos-as de lado, sendo que ela nos leva a nos comunicar com Ele. E Ele também comunica com nós. Ou seja, eu estou estreitando a nossa relação com Ele. Uma outra coisa, o trabalho no bem. Aí eu vou recorrer a Mateus. Mateus capítulo 25, versículo 40. Tudo o que fizeres ao meu irmão, é a mim que estareis fazendo. Nós temos aqui na casa trabalho assistencial. Quantos de nós por semana doamos 1 hora em prol de outrem? Não precisa ser aqui não, em qualquer lugar. Quantos de nós? Se tudo o que eu fizeres a um irmão, eu estarei fazendo a Jesus, consequentemente, ele estará também fazendo a mim. Eu estou me aproximando mais dele. Claro que essas questões iniciais nos remetem, como eu disse no início delas, a um leque. Jesus, na verdade, está em todo lugar. Ele está no Brasil, ele está em todo quanto é lugar, ele está em Rio Preto, ele está nos templos, nas igrejas, ele está aqui no centro. Ele está aqui no semeador. Ele está do seu lado. Aí eu te faço uma pergunta. Se ele está aqui, está do seu lado, por que você ainda não conseguiu tocar ele e aquela mulher conseguiu? Por que você não conseguiu trazê-lo para a sua vida e aquela mulher com todos aqueles problemas conseguiu? Sendo que nós não temos nem 1/10 de problemas que ela tinha. Pelo simples fato, a fé. Se vocês prestaram atenção na narrativa de Lucas, Jesus disse que curou ela porque tocou nele. Filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre dos teus maus. A fé. A fé é uma coisa muito importante para nós. Tanto que Jesus nos fala que se tereis fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis fazer muito mais do que eu tenho feito. E disse mais ainda, você falará, monte, passa daqui para ali, e ele passará. Paulo de Tarso nos fala, sejais segundo a tua fé. Agora eu faço uma reflexão para todos. Como está a nossa fé? Como eu estou com a minha fé? Vacilante, sem obras? Temos que tomar muito cuidado e zelar um pouco melhor para a nossa fé. Por quê? Quando a minha fé começa a vacilar muito, eu corro o risco de me tornar um incrédulo. E quando eu deixo a incredulidade entrar em mim, eu me torno frágil, fraco, morno. Eu me torno morno. E Jesus combate os mornos. O cristão que deixa a sua cruz arquivada no templo é morno, não serve para ser o meu discípulo. Qual que é o problema de a gente deixar essa incredulidade entrar em nós? Vamos pôr na prática agora. Quando as adversidades vêm, quando as pedras começam a rolar,
nas primeiras pedradas, tudo que você aprendeu aqui na casa, você não consegue colocar em prática. Aí você se desespera. Você se desequilibra. Aí é onde a coisa torna-se cada vez pior. Então temos que zelar um pouco melhor para a nossa fé. Por quê? Porque eu creio que todos nós sofremos de um mal hemorrágico. Assim como aquela mulher. Claro que cada um de nós tem um tipo de hemorragia. E é simples ver isso na plateia. Depressões, relacionamentos afetivos conturbados, relacionamento entre pais e filhos cada vez mais piores. Começo um projeto, logo largo mão. Penso em ir na casa espírita ajudar ou estudar. No primeiro convite já me desvio. Então eu creio que nós todos sofremos de um tipo de hemorragia. Distúrbios bipolares, crises existenciais, síndromes do pânico, toque e tantas outras coisas. Me sinto fraco, não tenho ânimo para nada. Isso são sintomas de hemorragia. E para nós estancarmos essa hemorragia, do que eu preciso? Eu preciso alimentar a minha alma das coisas da alma. Porque às vezes nós nos esquecemos muito de nos alimentarmos das coisas da alma. Mas, detalhe, nos preocupamos muito em alimentar o corpo físico. A balança quem diga. Esquecemos da alma. Mas muitos podem perguntar ainda: aonde buscar esse alimento? Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem até a mim jamais terá fome. Aquele que credes em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida, o alimento da alma. Então nós precisamos buscar um pouquinho mais desse Jesus. Claro, para a gente encerrar, senão daqui a pouco o pessoal entra em cena e me coloca de lado aí. Claro que esse exemplo de ser tocado, né, é um simbolismo. Na verdade, é um puro simbolismo, o tocar Jesus, né, o tocar nas suas vestes. É um puro simbolismo. Mas tocar é um verbo. E todo verbo, ele requer uma ação. Ele requer uma ação. Vocês concordam comigo, se aquela mulher tivesse ficado em casa e não tivesse tido a ação, vocês concordariam que talvez ela poderia não estar curada? Então, e nós? Nós estamos tendo uma ação ou estamos ainda naquela poltrona confortável, na nossa zona de conforto? Será que estamos tendo ação ou inação? Ou estamos esperando Jesus chegar ainda e fazer uma causa estranha, um milagre? Isso não vai acontecer. Tocar é uma ação, mas eu também tenho que tomar muito cuidado se aquela mulher hemorrágica, se Jesus estivesse aqui na minha direita e ela tivesse ido para a esquerda, vocês concordariam também que ela não acharia ele? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Qual é
o caminho que eu estou tomando na minha vida? Qual é o caminho que eu estou trilhando? O que eu quero para o meu espírito, para eu espírito? Perdão. O que eu quero para mim? O que eu quero para quem está à minha volta? Qual que é o caminho que eu estou trilhando? Porque isso é muito importante. Mas muitos podem indagar, mas como que eu vou saber o caminho? A casa é a nossa bússola, é o nosso GPS, é aqui que ela fomentará conhecimento. É aqui que ela vai te munir de ferramentas para você trilhar o seu caminho da melhor maneira. Papel da casa espírita é instruir, te dar ferramentas para que você utilize da melhor maneira o seu livre-arbítrio. Porque é você que vai determinar o caminho que você quer para a tua vida. Casa espírita não resolve o problema de ninguém, viu? Ela te dá ferramentas para você fazer uso da melhor maneira do seu livre-arbítrio. Esse é o papel da casa. Então nós temos que atentar. Qual é o caminho que eu quero? De que maneira eu estou trilhando? Eu quero a glória, mas não quero me esforçar. Impossível. O sucesso é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Você tem que botar a mão na massa. Se você quer mudança, mude, estude. Não faça as mesmas coisas que você sempre fez. Você precisa mudar. E o objetivo da nossa reencarnação é esse: nos proporcionar a evolução. A vida não tem controle remoto, você tem que levantar e mudar. Porque não basta mais a luz externa. Não basta. Eu não posso mais ser aqueles bichinhos que ficam na lâmpada, se batendo que nem um louco e morrendo esturricado. A luz que vem de fora já não adianta mais para nós. Nós temos que buscar essa luz e incorporar ela dentro. Faça brilhar a vossa luz. E eu preciso disso para a nossa evolução. A casa é um gerador de energia para a nossa luz acesa. Então, se eu quero acender essa luz dentro de mim, a casa tem as baterias certas para isso. Que o exemplo dessa mulher hemorrágica possa revivar a tua fé, a minha fé e a nossa fé. Que Jesus, o nosso divino Rabi, esteja e o acompanhe vocês todos até os seus lares. Sei que muitos saíram de longe para aqui estar, que Jesus lhe proporcione um bom repouso e uma boa estada. Sempre com Jesus, mas jamais sem Allan Kardec, ok? Muito obrigado, que Jesus o abençoe.